Trabalhador e trabalhadora, vamos conversar um pouco sobre dano. O mais comum, que é o dano moral, com certeza você já ouviu falar. E já se perguntou se alguma situação que você passou caberia ou não dano moral. Então vamos entender um pouco mais sobre dano moral. E de fato o que é e como ele funciona. Mas eu vou te contar também que existem outros 4 tipos de dano. Além do dano moral, a gente tem dano material, dano estético e dano existencial. Cada um desses danos é previsto para uma situação específica. Então vamos conversar sobre eles, mas primeiro é preciso que você entenda que dano ocorre toda vez que o empregador, que a empresa, que o chefe comete algum tipo de ato ilegal e esse ato ilegal gera em você alguma situação que te permita encaixar essa ilegalidade em algum tipo de prejuízo que você sofreu. O dano material, ele ocorre toda vez que a empresa, o empregador, o chefe, ele te causa algum tipo de prejuízo financeiro, algum tipo de prejuízo monetário, ilegal, irregular. Por exemplo, o chefe descontou de você alguma coisa que não era para ter descontado. O chefe cobrou de você alguma coisa que não era para ter cobrado. Em situações ali de doença do trabalho, em que o causador é a empresa, que você tem que gastar com o médico, com o exame, com o remédio. São todos exemplos de situações em que, quando é cometido contra você, a empresa tem que arcar com o dano material, ou seja, devolver para você cada centavo que foi gasto por você ou que foi retirado de você de maneira ilegal. Esse é o dano material. O dano moral, ele ocorre sempre que você passa por alguma situação que afeta a sua honra, que afeta a sua dignidade, em que você foi humilhado, em que você foi diminuído e por aí vai. Todas essas situações podem gerar o direito aí a cobrar dano moral da empresa. E essas situações são centenas, são milhares. Chega a ser impossível enumerar cada uma delas. Mas toda vez que você passa por uma situação em que você foi humilhado, em que você foi diminuído, em que você foi excluído, em que você sofreu algum tipo de discriminação, é cabível dano moral. Então isso você tem que ter muito em mente. E as provas do dano moral, elas podem ser feitas de todas as formas possíveis. Através de mensagem, de e-mail, de vídeo, de áudio, prova testemunhal, foto do ambiente de trabalho. Tudo isso pode ser utilizado para provar o dano moral que você sofreu. E é importante que você saiba que existe ali uma base para a gente cobrar referente ao valor do dano moral. Então a gente pode encaixar o dano moral em 4 situações diferentes. Então tem o dano moral de natureza leve, o dano moral de natureza média, dano moral de natureza grave e dano moral de natureza gravíssima. Caso se encaixe num dano moral de natureza leve, a média do pedido de dano é de até 3 vezes o seu último salário. De natureza média, 5 vezes o seu último salário. De natureza grave, 20 vezes o seu último salário. E de natureza gravíssima, 50 vezes o seu último salário. Isso previsto em lei. No entanto, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, isso serve apenas como uma orientação, apenas como uma linha guia, porque o dano moral pode ser muito superior a esses valores. Aí vai caber muito aí de situação
a situação da gente encaixar caso a caso. Além do dano material e do dano moral, a gente tem também o dano estético. E o dano estético, ele é cabível sempre que o empregado, sempre que o trabalhador e a trabalhadora sofrem alguma interferência em seu corpo que influencia na forma tanto quanto você se vê, como na forma como os outros te enxergam, a percepção estética própria e de terceiros. O mais comum em relação a dano estético diz respeito aí a cicatrizes e queimaduras. Então, caso você sofra aí, por exemplo, um acidente de trabalho que te deixa uma cicatriz, que te deixa aí uma queimadura, a gente pode trabalhar a questão do pedido do dano estético. E atenção, não precisa tirar parte da sua capacidade de trabalho, porque caso tire parte da sua capacidade de trabalho, aí a gente vai além do dano estético. Além do dano estético, vai ser possível pedir aí uma indenização que eu trato melhor no vídeo de acidente de trabalho e de doença ocupacional. Se você tiver dúvida, assiste lá. Então a gente tratou do dano material, sempre que você tem um prejuízo financeiro, do dano moral, sempre que você sofre alguma agressão à sua honra, à sua dignidade, do dano estético, sempre que você sofre algum tipo de deformação na sua estética. E por último, a gente tem o dano existencial. O dano existencial, ele é cabível sempre que o empregador, a empresa, o chefe interferem nos seus projetos de vida, nos seus sonhos e na sua convivência social, ali no seu dia a dia, no seu convívio social. Então, toda vez que alguma atitude ilegal da empresa interfere nessas duas situações, é cabível aí dano existencial. O mais comum no pedido de dano existencial são jornadas de trabalho, porque você pode fazer só 2 horas de hora extra por dia, no máximo, e tem que ter um período de descanso de no mínimo 11 horas, entre o fim de um período de trabalho e o início do outro. Eu trato melhor sobre isso na questão de horas extras e você pode assistir esse vídeo também. Agora, é muito comum que tenha empregados aí que tenham jornadas de trabalho de 12, 13, 14, 15 horas diárias. Muitas vezes a pessoa para apenas para dormir. Nesse tipo de situação, além de você ter que receber as horas extras devidas, que foram muitas vezes pagas irregularmente, pode ser pedido também dano existencial. E atenção, esses 4 danos, eles são cumulativos. Ou seja, dependendo da situação, a gente pode, no mesmo processo trabalhista, cobrar dano material, dano moral, dano estético e dano existencial. E digo mais, não é raro. Existem situações em que esses 4 são cobrados no mesmo processo. Agora, eu dei aqui só uma ideia de tudo isso, porque esses danos têm que ser encaixados, têm que ser analisados na situação em concreto. Então, se você está se perguntando se você passou por algum tipo de dano que tenha que ser cobrado, você vai clicar no botão verde que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. E esse botão verde vai te mandar direto para o meu WhatsApp. Lá no WhatsApp você vai me contar a sua história e eu vou ter condição de te dar as primeiras orientações. Com base na sua história em concreto, te dizer se cabe dano material, dano moral, dano estético ou dano existencial. E trabalhador e trabalhadora,
Não se preocupe, isso não gera nenhum tipo de custo para você. Você vai apenas me contar a sua história e eu vou te orientar inicialmente, sem custo e sem compromisso. O fato da gente conversar não vai gerar nenhuma obrigação sua para comigo. Você vai apenas me contar a sua história e eu vou inicialmente tentar te ajudar, que é o meu papel aqui, te ajudar. Então, se você tiver dúvidas, me procura, me chama no WhatsApp através do botão verde que está aparecendo aqui, que eu vou te ajudar. Não se permita ser explorado pelo chefe que na maioria das vezes é folgado e só está pensando no próprio benefício. Ele não está pensando em você não. Então, me procura que eu estou aguardando para ouvir a sua história. Um abraço!